olha aí o Super Esporte ao vivo nessa quarta-feira, 17 de junho de 2015. A gente vai falar bastante sobre a Copa América, com destaque para a vitória da Argentina sobre o Uruguai e todos os preparativos da nossa seleção brasileira, que vai jogar hoje contra a Colômbia em Santiago, às 9 horas da noite. Ainda vamos falar sobre o meio-campista da seleção do Chile. Pois é, Arturo Vidal se envolveu em um acidente com a sua belíssima Ferrari depois de beber uns drinkzinhos, viu, Evair? Pois é, estava com a noiva no cassino e tal, e foi dirigir, não deu certo, né, vovó? Temos também as notícias do Palmeiras, que ontem apresentou o técnico Marcelo Oliveira, e tudo sobre Corinthians e São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes do break você fica com a decisão da NBA. Ontem, no sexto jogo das finais, o Golden State Warriors venceu na casa do Cleveland, assegurou o título no melhor basquete do mundo e pôs fim a um jejum que já durava 40 anos. Após um jejum de 4 décadas, o Golden State Warriors retornou ao posto de melhor time da NBA. Ontem, no jogo 6, o time californiano derrotou o desfalcado Cleveland Cavaliers pelo placar de 105-97 e sagrou-se campeão. Iguodala marcou 25 pontos na partida, foi eleito o jogador mais valioso das finais. Os contra-ataques rápidos e as bolas de 3 pontos, marca registrada dos Warriors, não deram chance para os Cavaliers. LeBron James, mais uma vez, ficou perto de completar um triplo-duplo, mas as ausências de Irving e Kevin Love pesaram demais para King James. Melhor para o brasileiro Leandrinho e companhia, que garantiram o 4º título na história dos Warriors. Bom, o chileno Arturo Vidal... Aqui, você precisa ver, legal. Eu imagino. É legal. Bom, já que a gente está falando de babado, vamos falar do Arturo Vidal, que ele se envolveu ontem num acidente de trânsito em Buín, cidade localizada na região metropolitana de Santiago, no Chile. Por volta de umas 10 horas da noite, aqui horário de Brasília, depois de visitar um cassino, viu, Garrafa? O jogador dirigia seu simples carro, uma Ferrari, acompanhado de provavelmente sua simples mulher também, sua esposa, não é? Rumo à concentração da seleção chilena, quando perdeu o controle do carro e bateu em outro veículo. Depois de alguns exames, né, constatarem a presença de álcool no sangue do jogador, o Vidal passou a noite na delegacia, onde prestou aí alguns esclarecimentos sobre esse acidente. Na manhã de hoje, vai rolar uma reunião entre o técnico chileno, o Jorge Sampaoli, e a Federação do Chile para definir qual vai ser o futuro do Arturo Vidal. Pode ser que ele seja cortado desta Copa América. Sexta-feira, a seleção chilena vai enfrentar a Bolívia. Por isso que vovó está aqui com o celular na mão, esperando ver o que vai sair desse julgamento. Porque eu tô achando que ele vai rodar. Mas pode isso. A seleção anfitriã, ele vai pro cassino. Me ajuda, vovó. Pera aí, Anitta. Era folga do cara. Não, mas precisa ir no cassino. Qual o problema dele? É liberado. Não teve... Ele foi pra Vinha Del Mar. É normal. Era a folga do cidadão. Não... Ele não foi com bagaço. Ele foi com a Maria Tereza, que é a esposa dele. Ah, tá. Ele tava com a Maria Tereza, que é a esposa dele. Aliás, ela fraturou o braço, né? Sim. Agora, o problema é a querosene. Tava gasolinado. Aí, e disso você entende, né, Garrafa? Ah, só nas minhas folgas dentro da minha casa. Não, quando você cuida do seu carro. Você não põe qualquer querosene assim no seu veículo. Não, mas eu tô na minha casa, tal, não vou pegar o carro. Eu gosto da minha cervejinha. Agora, pegar a cerveja para dirigir... Tá vendo? Você mesmo tá dando você mesmo tá dando a solução. Beba com moderação. Em casa. Por que ele não ficou lá? Não, ele tava fazendo tudo certo. Era na folga dele, ele podia tomar um querosenezinho, tranquilo, tal. Mas fazer um churrasquinho em casa. Com a grana que esses caras têm, compra uma máquina de bingo lá, joga em casa, sei lá, pega umas tómbolas, faz qualquer coisa. Não, o cara vai pra Vinha Del Mar. E aí depois volta e simplesmente estragou a Ferrari, pô. Eu fico com dó da Ferrari. Ah, sei. A Ferrari, eu fico com dó da Copa América. Aí, todo mundo rindo aqui. Eu fico com dó da Copa América. A Ferrari. Olha lá, botaram a sua Ferrari no ar. Paciência. Bom, hoje, 9 horas da noite, é a vez da nossa seleção brasileira, sem incidentes, entrar em campo contra a Colômbia pelo Grupo C. O goleiro Jefferson e o técnico Dunga falaram sobre essa partida. A rivalidade é grande com o Brasil e Colômbia, desde a Copa do Mundo. Então, dentro da Copa América, os jogos cada vez mais difíceis.
por não ter tido um resultado positivo na primeira rodada. Seguramente vão vir mais concentrados, mais determinados, tá muito atento. Agora é um jogo difícil, como tem sido todos dentro dessa Copa América aqui. Nível muito alto, é o que a gente estava esperando, seleções que estão preparadas para jogar a Copa América. Eu acho que é uma das Copa América mais difíceis que o Brasil está enfrentando, e isso dá para ver nos jogos, né? Seleções que muitas seleções estão surpreendendo, então a gente já esperava esse nível alto, então é por isso que a gente já está bastante atento, bastante ligado, para a gente aí, se Deus quiser, a cada jogo, né, buscar aí a vitória. É um jogo extremamente complicado para a seleção brasileira. A Colômbia começou muito mal, não é? Inclusive provocou lá que a apresentadora venezuelana ficasse nua, que a Venezuela ganhou da Colômbia, e agora a Colômbia sabe que se perder hoje para a seleção brasileira é praticamente um abraço para o gaiteiro, né? Então, hoje o jogo é muito complicado para a seleção brasileira. O Brasil vem num bom retrospecto, se não jogando um futebol brilhante, um futebol como nós gostaríamos, vai se apegando ao bom momento do Neymar, e é inevitável. O Brasil depende mesmo do Neymar, e a seleção brasileira hoje tem tudo para poder mostrar que está no caminho certo. Então é o jogo mais complicado da era Dunga desde que ele assumiu aí no lugar do Luiz Felipe Scolari. Mas de qualquer forma, eu aposto aí numa vitória da seleção brasileira hoje, Anitta. Tá, daqui a pouquinho o Rodolfo vai colocar no ar as imagens dessa moça, tá? Jornalisticamente falando. Não, claro, nós temos que mostrar, não é? Hora de falar do Mundial Sub-20 que está sendo realizado na Nova Zelândia. Pela 9ª vez na história, a seleção brasileira está na final da competição. Nessa madrugada, pela semifinal, o Brasil atropelou o Senegal e venceu por 5-0 com gols de Marcos Guilherme 2 vezes, Bosquilha, Jorge e Correa. Contra, agora na final, a equipe comandada por Rogério Micali encara a Sérvia, que venceu o Mali por 2-1 na prorrogação. Vamos com as notícias do Palmeiras, que, aliás, quem esteve lá foi você, não é? Foi apresentado o Marcelo? Ah, então vamos ver. Em 1 ano e meio de gestão Paulo Nobre, Marcelo Oliveira chega para ser o 5º técnico dessa diretoria. No currículo do novo treinador, destaque para o bicampeonato pelo Cruzeiro. Marcelo assinou o contrato com o Verdão até o fim de 2016 e já vai estrear no comando da equipe no próximo final de semana contra o Grêmio em Porto Alegre. E em sua primeira entrevista no novo clube, ele fez questão de afirmar que a grandeza do Palmeiras foi decisiva para que ele interrompesse seu programado período de férias. Até pensei em algum momento dar uma descansada, depois de um período de 2 anos e 5 meses trabalhando no Cruzeiro, mas fiquei muito impressionado e estimulado com o projeto do Palmeiras. E estou chegando aqui com muito entusiasmo. O Alexandre Matos, eu acho que o fato dele ter trabalhado comigo quase 2 anos foi inegável. Foi ele também que me procurou quando fomos para o Cruzeiro. Ele já conhece a minha forma de conduzir o trabalho, como eu gosto. Eu também já o conheço e acho um profissional muito dinâmico, que tenta sempre resolver assim, as coisas rapidamente. Eu acho que já existe um entrosamento, existe uma amizade, uma relação de amizade, mas nesse momento a relação profissional ela tem que estar acima da relação pessoal. O que me dá esse estímulo para tocar esse projeto e com tanto entusiasmo é da mesma forma quando cheguei no Cruzeiro, que vinha de 2 anos de temporadas ruins, e formando um novo time com jogadores contratados e a perspectiva positiva. Não dá para você trabalhar no futebol pensando que vai dar errado, que pode dar errado. Eu trabalho sempre pensando trabalho intensamente, lealmente, tentando fazer o melhor trabalho em equipe, pensando que nós vamos buscar os melhores resultados. Porque se você for fazer uma entrevista pensando que ela vai dar errado, aí você não vai fazê-la bem. Então é assim que eu penso, é assim que eu trabalho. Eu acho que a combinação, como eu disse, é muito boa. O clube tem tradição, tem camisa, é um dos maiores vencedores aí de campeonatos brasileiros e tem vários títulos.
Por isso que tem a fama da academia, tem estrutura física, tem torcida presente, apaixonada. Então, nós temos que trabalhar muito nesse sentido e pensar que vamos estar aqui fazendo uma história tão bonita quanto a fizemos no Cruzeiro recentemente. Eu acho que é possível brigar pelo brasileiro, mas o objetivo principal nesse momento é afastar de baixo e aproximar do grupo ali do G4 e assim ingressar ali e ganhar de vez essa possibilidade. Fala, Garrafa, você falou tanta coisa bacana sobre ele, você estava lá ontem, viu tudo. Acho que é um belo profissional, teve um discurso certo, um discurso correto ontem lá na academia, Anitta, mostrando aquilo que o torcedor do Palmeiras pensa, que o Palmeiras realmente é grande. É esse o pensamento que tem que ter o técnico do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras. Claro que dentro de campo, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho é uma outra história. O Palmeiras ainda está numa montagem de elenco, tanto é verdade que a diretoria do Palmeiras corre atrás de reforços que não estiveram na mão do Oswaldo. E a gente comentava aqui no estúdio o seguinte, né? Não, o Palmeiras sonha com, e tem que sonhar mesmo, com vaga para Libertadores, com briga por título. Tem o Grêmio sábado em Porto Alegre. Sim. E depois, no outro final de semana, no Allianz Parque, tem clássico contra o São Paulo. Ou seja, basta 2 tropeços para tudo que estão se falando do Marcelo Oliveira já reverter. Infelizmente, o futebol tem essa cultura e só os resultados vão dizer se o Palmeiras acertou ou não. Mas contratar o técnico bicampeão brasileiro foi um grande equívoco do Cruzeiro ter mandado o Marcelo embora e um grande acerto do Palmeiras ter contratado o Marcelo Oliveira. Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, eles não são irmãos, não são irmãos. Tá, é que você falou Marcelo. Até porque um é loiro, o outro é carequinha e moreno. O Oswaldo que agora tá de cabelos brancos, né? Mas o Oswaldo é assim, da sua família, assim. Vamos falar do Corinthians, o Jadson falou lá ontem, né? Foi o Jadson, Magic Jadson. Não, menos. Menos, né? Foi o Jadson. Adriano Dolfi, o que tem aí? Conta pra gente, filho. Ele recebeu boas propostas para sair no início da temporada. Quando apareceu a proposta, nossa equipe estava vivendo um bom momento. Optei por ficar, porque eu acho que não era o momento de sair. Que nem eu disse, minha vontade é ganhar títulos aqui pelo Corinthians. O grupo é muito bom de trabalhar, torcida maravilhosa, não tem nem que reclamar. Eu acho que quando está um ambiente bom, com vitórias, não tem clube melhor para trabalhar. E assim como o Corinthians, Jadson vai mostrando recuperação. Os chutes de fora da área viraram uma arma para o time conseguir as vitórias. O Tite tem cobrado bastante também, nas finalizações, nas cobranças de falta. Então, acho que é por isso, acho que é os treinamentos que tem refletido nos jogos aí, nesses chutes que eu acabei acertando. E para mostrar que a boa fase está realmente de volta, Corinthians precisa voltar a vencer um clássico, que não acontece nesta temporada há 4 partidas. A chance é no sábado contra o Santos, na Vila Belmiro. Acho que todo clássico é jogo pegado, jogo difícil, tem que jogar da mesma maneira que a gente vem jogando. Acho que foram nos últimos 3 jogos aí a nossa equipe conseguiu impor um ritmo de jogo muito bom, trabalhar a bola, conseguir finalizações. Então tem que continuar dessa maneira com a equipe bem sólida atrás e criando na frente, que a gente tem condições de sair com a vitória de lá. O Jadson, Anitta, fez uma boa partida contra o Internacional. Estive lá na Arena, foi um bom jogo do Corinthians, principalmente na segunda etapa. O Inter foi um adversário também que exigiu muito do Corinthians. O Renato Augusto foi o melhor em campo, mas o Jadson fez uma boa partida. O que a gente cobra do Jadson é uma regularidade. No começo do ano, assim como toda a equipe, o Jadson vinha muito bem. Mas depois, como a equipe caiu, ele também caiu. Mas já é uma característica do Jadson, né? Ele oscilou muito no São Paulo, oscilou também dentro do Corinthians. E a gente cobra regularidade. Mas isso não é comum em todo ser humano? Não, você pode ter uma queda de rendimento, uma queda de produção, independentemente da sua profissão. Todos nós temos. Sim. Mas isso não pode ser uma constante. Isso pode ser um momento, não é? E não uma constante. O Jadson é uma constante, essa
queda de rendimento. Ele joga, às vezes, 2 partidas muito bem, 3 jogos, depois some, se apaga, se esconde. E isso não pode, principalmente para o jogador que tem que carregar o time. É aquele jogador que vai articular as principais jogadas, é aquele jogador que pensa o futebol. Então, esse é o maior problema do Jadson. Agora, a gente torce para que o Corinthians, já no jogo no final de semana contra o Santos, possa mostrar, pelo menos, uma evolução do que apresentou contra o Internacional. Acho que se isso acontecer, significa que o Corinthians vai estar no caminho correto, mas o jogo vai ser complicado, até porque é lá na Vila Belmiro, né? Escuta, o que eu achei que você fosse falar naquela hora, não sobre a moça nua lá da Venezuela, mas ontem estava rolando uma campanha no Twitter para contratarem de novo o moço lá do telão que botou aquela história do DVD pro Tite. Você chegou a ver? Vi, claro. Recontrata o moço e tal? Porque, só para resumir, depois do jogo contra o Internacional, lá no telão do lado externo, né? No painel de LED apareceu lá, põe no DVD. Aquela história da Copa do Brasil, quando o Internacional fez denúncias contra o Corinthians, e aí fez um DVD, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em cima do Inter, e aí teve até uma musiquinha do põe no DVD. E aí o cidadão, que é uma empresa terceirizada, postou lá, colocou lá no telão, põe no DVD esse resultado. E aí acabou sobrando para ele, ele foi afastado, enfim, ele nem funcionário do Corinthians né, Anitta? Mas a empresa que presta serviço ao Corinthians não quis se complicar e acabou afastando o cidadão lá. Enfim, a campanha está aí. Hashtag volta, filho. Vamos lá. No São Paulo, o volante Hudson falou. Mas sabe quem foi que apareceu também por lá para conversar? Não. Com jornalistas? Rodrigo Caio. Ele vai embora. Sorte dele. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. São 16 pontos conquistados em 7 rodadas. O São Paulo treina na tarde desta quarta-feira e o técnico Osório já vai acertando a equipe para o jogo deste final de semana contra o Avaí pela 8ª rodada do Brasileirão. E ele terá problemas para esse jogo. Luiz Fabiano suspenso com o 3º cartão amarelo fica de fora. Alexandre Pato ainda é dúvida, justamente pelo processo que moveu contra o Corinthians por causa de atraso nos direitos de imagem. Hudson participou da entrevista coletiva aqui no São Paulo e falou justamente sobre isso, se Pato fez bem ou não em entrar na justiça contra o Timão. Quando a gente tem altos valores para receber, isso ao longo do tempo vai incomodando. Se você tem uma dívida que alguém te deve há muito tempo, e essa dívida não é paga, isso incomoda qualquer pessoa, não seja jogador, seja qualquer pessoa, qualquer ser humano se incomoda com isso. E isso é uma questão pessoal dele, ele achou que talvez era o momento de fazer isso, e ele sabe que é melhor para ele, tomara que esse final tenha um desfecho feliz para ele e para o São Paulo também, que é o meu desejo. O São Paulo que conquistou uma regularidade com o técnico Osório. Ele vai acertando a equipe já neste Campeonato Brasileiro. O São Paulo que no primeiro semestre oscilou bastante. Começar o Campeonato Brasileiro muito bem, liderando e se puder, com mais folga, abrindo vantagem, eu acredito que o campeonato tende a ser assim. O Cruzeiro, ano passado, ele abriu uma distância que a gente perseguiu e não conseguiu acompanhar eles. E eu acho que se a gente conseguir manter a liderança e abrir uma boa vontade, a gente tem uma grande chance de ser campeão brasileiro. Rodrigo Caio não participou do treinamento desta terça-feira porque está de mudança para Valência, na Espanha. Foi vendido, assinou o contrato por 5 temporadas com o clube espanhol e falou da despedida. A despedida é sempre triste. Deixo muitos amigos aqui, foi momentos de muita alegria, pessoas que fizeram parte de todo esse meu sucesso e só tenho a agradecer a todos e tenho certeza que vou guardá-los no meu coração. Rodrigo Caio, que se machucou, teve uma lesão grave, estava para ser vendido e em menos de um ano se recuperou e voltou a jogar um grande futebol. Vai para o Valência por 44 milhões de reais, a segunda transação mais cara do futebol para o São Paulo. Só o Lucas saiu daqui por mais grana. Um abração para você, Anitta. Obrigada, Esbori. Um beijo pra você. Mais informações às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Temos que ir embora, não é, filho? Vou almoçar e hoje meu almoço vai ser um lanche. Queijinho com salame. Tchau, fui.
A atriz Alessandra Maestrini abre o jogo no Mulheres. Hoje, 14h. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.